Depois vai meio que propaganda de pilha, né? Vai vendo lá, a pilha vai acabando, o bonequinho não vai se mexendo mais, até uma hora que ele parou, aí... Né? O banco é muito diferente, né? O Felipe Coutinho é um jogador de pouquíssima robustez para jogar jogos assim, não aguenta jogar, enfim, a diferença é brutal, abissal, e assim, cara, é difícil até achar as palavras, é um pouco humilhante para o torcedor do Vasco, né? Porque nação flamenguista, depois de mais uma boa vitória em cima do Vasco, né? Eu acho que além da vitória, o que conta muito nesse jogo aí é o desempenho da equipe, né? Parece que o Flamengo entra em campo contra o Vasco acomodado, né? Sabendo que a qualquer momento vai decidir e vai vencer o jogo. É isso que acontece, né? Felizmente o Vasco hoje ficou para trás no futebol, né? O Vasco hoje, pelo menos eu, torcedor flamenguista, não considero o Vasco como um grande e mais arquirrival, não. Tem outros clubes aí que dá mais trabalho, né? O Vasco não tá nessa lista mais não, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? Chegando a ter dó, ter pena do Vasco, porque eles acham que de tamanho a diferença é absurda entre Flamengo e Vasco. Sem sombra de dúvida, pessoal. O elenco do Flamengo mais qualificado, né? Um treinador mais qualificado, investimento mais qualificado também, né? Então, sem sombra de dúvida, a tendência é o Flamengo desenvolver um bom futebol. Inclusive, a mídia de todo o Brasil coloca o Flamengo aí como grande favorito a ganhar todas as competições. É isso que a gente espera. Até agora, eu digo que o futebol brasileiro começa agora, né? Depois do Carnaval. Vai começar, né? Final do Campeonato Carioca, inclusive o Flamengo com alguns desfalques, mas quem entra tem sempre dado conta do recado, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, né? Band Esporte e o canal Thiago Life. O link vai estar aqui na descrição. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixo a minha opinião. Vamos lá. Carioca. Porque o Flamengo passou pelo Vasco, o Fluminense passou pelo Volta Redonda e vão fazer a final do Campeonato Carioca. Vamos ouvir o que disseram o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, o Pedrinho, presidente do Vasco, e também o Carille, técnico do Vasco, depois de Flamengo 2, Vasco 1 de virada. Um grande jogo, um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo. E o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. E foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram. E a intensidade muito alta, muito alta. Eles estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Um lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Muito bem, tá aí ó, o Felipe Luiz falando grandíssimo jogo do Flamengo, na opinião dele. O Pedrinho, presidente do Vasco, reclamando da arbitragem, do gol lá, do Bruno Henrique e tudo mais. Eu sempre falo, esses aí o juiz pode dar qualquer coisa, nem sei se vai impedir ou não. Tem uns detalhes, né, do linha grossa e tal. Específicos, né, linha mais grossa. Linha mais grossa, exatamente. Enfim. E o Carille falando que agora com o time, né, ninguém machucado, parará. Mas o fato é que, sendo muito sincero, eu sei, é triste para a torcida do Vasco, não tem nenhuma outra rivalidade tão grande no país hoje que seja uma coisa tão discrepante. Não parece o confronto de um time grande com um time pequeno. É muito impressionante. Esse negócio é muito assustador para o vascaíno. E não é só resultado, né? E vou te falar, não é nem só o time, os times. É o todo.
Pega a organização dos dois clubes, as finanças, entendeu? Tem um combo ali que distancia muito. Porque às vezes você tá com um time até bom, só que sua diretoria tá meio bagunçada. Mas você tem um time que você encara ali, vambora. Nesse caso não é. O olhar que você quiser, pela perspectiva que você quiser, a diferença tá muito grande, cara. Tá muito grande. E aí tem uma coisa, né, que Flamengo e Fluminense têm dominado a decisão do estadual há anos, né, como disse o Tironi na abertura. Mas a gente teve o ano passado o Botafogo sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? No ano anterior o Fluminense. Então, a questão do Vasco em relação a todos, contra o Flamengo é muito específico, mas em relação a todos ela vai ficando chocante. É a questão das perspectivas. Aliás, a gente estava falando tanto do Santos, que vai jogar daqui a não sei quantos dias no Brasileiro. A estreia é Vasco e Santos, né, no Brasileiro. São times com problemas, né, para acompanhar os demais rivais nos seus estados. Isso porque o Vasco já tentou SAF e tudo mais. Então, se a gente fizesse lá o cara a cara... Não, aí... Flamengo e Vasco, a gente viu São Paulo e Palmeiras, equilíbrio. Flamengo e Vasco não ia ter nem... Não, né? O nível é muito distante hoje dos dois times. E aí o astro, né, do Vasco, que é o Felipe Coutinho, ele não conseguiu jogar, né? Até agora. Ele se machuca muito. Se machucou, né? Inclusive nesse jogo. Sim. Né? Até tentou alguma coisa, mas talentoso e tal, mas... E o cara, ele chega a falar que isso que o Arnaldo falou, ele falou... É muito dolorido para o nosso torcedor saber que os 3 ganharam títulos recentes, inclusive de Libertadores, e a gente não. Sim. Ele está meio isolado ali, até nesse sentido de conquistas, né? E o fato é que, sei lá, o Botafogo agora tá bagunçado, mas se arrumou, ganhou o título, ganhou o Fluminense do jeito dele conseguiu. Agora, quando você olha o Vasco, você não vê perspectiva. E o contrário, você achou que foi um grandíssimo jogo do Flamengo, ou Massa? Acho que grandíssimo não dá para dizer, mas é que é de tanto domínio, né? É uma coisa, o Vasco compete 20 minutos, meia hora. Depois vai meio que propaganda de pilha, né? Vai vendo lá, a pilha vai acabando, o bonequinho não vai se mexendo mais, até uma hora que ele parou, aí... Né? O banco é muito diferente. Massa tá mais do que certo, pessoal. O Flamengo tá dominante na parte física, qualquer adversário, né? O Felipe Coutinho é um jogador de pouquíssima robustez para jogar jogos assim, não aguenta jogar. Enfim, a diferença é brutal, abissal. E assim, cara, é difícil até achar as palavras, é um pouco humilhante pro torcedor do Vasco, né? Porque, não vai acabar tão cedo isso aí. O Vasco tá num lugar, cara, que é o lugar pior que o da SAF. Porque quando tava naquele lugar e veio a SAF, a gente imaginou que fosse um crescimento, né? Hoje não se sabe quem é a SAF, se é o investidor, se é o grupo lá americano, se não é. Quem tá no comando, como vai ser, liminar. É um negócio medonho. Né? Então... realmente preocupa demais a situação do Vasco. E o Carille, quando tem oportunidades, né, ele também não consegue se destacar. Né? Ele não consegue fazer um trabalho que se destaque. A coisa fica enroscada. Agora, Flusão na final, Arnaldo, contra o Flamengo. Aí a história é outra, né? O Felipe Luiz não venceu o Fluminense ainda. Chegou à final, boa chance, em 2 jogos. O Fluminense, na final do Rio, né? É sempre bom explicar, porque cada estadual tem a sua excentricidade. Na final do Rio não tem, assim como a de São Paulo, não tem vantagem da melhor campanha. Na semi tinha, né? Entre Flamengo e Vasco, Fluminense e Volta Redonda. Então, zera tudo. Primeiro jogo é mando do Fluminense. Já estão vendendo ingressos. Acho que a torcida do Fluminense tem motivos para acreditar. Não só pelo histórico recente, mas que o time melhorou consideravelmente. O time vem com 3 semanas bem boas. Né? Venceu em Caxias na Copa do Brasil, que não é fácil. Passou com o Volta Redonda sem problema nenhum, definido no primeiro jogo. Então, acho que tem uma... Poupou jogadores, né? E a gente tem e a gente tem uma questão no Flamengo, a gente vem falando desde o começo. O Flamengo também tem sofrido com questões musculares, né? Aliás, a informação que o Lance publicou, o Bruno Henrique está fora da final. Então, Bruno Henrique, Wesley, né? O Flamengo tem jogado numa intensidade muito grande,
mas tem tido vários problemas de lesão muscular nesse início de temporada. Vários. E então, e são 2 jogos num intervalo curto, né? Para definir antes da data FIFA. Então, acho que o Fluminense tem chances. O Flamengo é favorito? Mas talvez tenha que enfrentar o seu pior adversário, né? Nesse momento. Então, acho que tem jogo. A final do Estadual do Rio não vai ser esse passeio que foi agora pro Flamengo, não. Fichas, então, para a final. Tá, eu vou dar 5-5, cara. É mesmo? Eu não, dou 6-4 Flamengo. 6-4 Flamengo também. 5-5. 7-3 Flamengo, 5-5. para mim. Sabia que você ia vir de 7 para cima. 5-5, Arnaldo? Claro, são 2 jogos, não tem vantagem. Então, acho que se ter 2 jogos é bom pro Flamengo. Sim, eu também acho. Não acho. Por quê? Porque eu acho que o Fluminense tem numa semana com 2 jogos e tendo descansado praticamente nesse jogo contra o Volta Redonda, ele tem condição de talvez travar o primeiro jogo e empurrar para o segundo. Eu acho que o Fluminense tem Não, acho que o raciocínio do Arnaldo faz sentido, mas para mim ele não se sustenta na medida em que o Flamengo é muito mais time. É que a gente sempre acha isso. Não. Não, aí né? Mas o Fluminense tem um... Não, sim, tem, é verdade. Mais ou menos como o Palmeiras e São Paulo, eu acho. Né? É diferente, tá diferente agora, entendeu? Porque tem o trabalho, eu gosto do trabalho do Felipe Luiz, o Flamengo parece ser um time mais consciente. Sem Bruno Henrique, o Bruno Henrique é o homem do time, né, hoje, do Flamengo. Joga o Luiz Araújo. Não é tirar uma competição de samba, de conhecimento de carnaval. Sai o Tirone, entra o... Arnaldo. Não tem, é uma diferença muito grande ao meu favor, né? É uma, né? Entendeu? Tudo bem, não dá. O elenco é muito bom, cara. Tem muito jogador bom. E no Sul... Pessoal, o Paulo Mancini deu aula na sua análise aí, né? Deu aula, né? Primeiro ele falou sobre a questão do Vasco e Flamengo, como eu sempre digo aqui, né? Quando você vai comparar um Flamengo e Vasco... Vamos lá. Comparar aqui um Flamengo e Vasco há 10, 15 anos atrás. Vamos botar 15 anos atrás, né? Quando ia entrar em campo, ninguém sabia que era o favorito. Quando ia entrar em campo, os jogadores eram ligados nos 220. Hoje não. Hoje, quando vai entrar em campo, você já bota o Flamengo como o grande favorito, né? Os jogadores do Flamengo não estão mais nos 220 quando joga com o Vasco, né? Naquela, tranquilo, porque sabe que a qualquer momento eles podem resolver e decidir, como tem acontecido, né? A realidade é essa, né? A diferença de um Flamengo e Vasco é como o Paulo Mancini aí mesmo falou, né? E olha que ele é palmeirense. É absurda. É absurda, pessoal. Você tira um jogador do Flamengo, coloca outro, o nível não cai. Você tira um jogador que já é mediano no Vasco, coloca outro, piora. Então, sem sombra de dúvida, Paulo Mancini está mais do que certo nessa análise, né? Por a questão de Arnaldo aí, né? O Fluminense não leva vantagem, mas é 50-50 quando se fala de Fluminense numa final. Vamos lá. Inclusive, Mano até citou o Flamengo aí, né? Foi o único time que o Flamengo não venceu, né? Pois é, né? Só que ele esqueceu de citar algumas coisas aí, né? E foi que ele não citou que quando pegou o Flamengo lá no Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense vinha numa campanha péssima do Fluminense, o que foi que ele não citou que o Flamengo estava sem 15 jogadores. Pois é, mano, você esqueceu, né? O Flamengo estava sem 15. Alguns jogadores lesionados, outros nas suas seleções. Mesmo assim, Felipe Luiz em momento nenhum, você viu em coletiva aí ele dizendo? Eu estou dizendo aqui, lembrando a Mano, né? Que se fosse outro, poderia chegar e justificar. Não, a gente perdeu naquele jogo para o Fluminense. Inclusive, o primeiro tempo foi de igual para igual. No segundo tempo, 2 falhas de Ayrton Lucas, o Fluminense fez os gols. Ele poderia justificar, né? Eu estava sem 15 jogadores, né? Mais do que um time, né? Mas ele não justifica, não. Ele vai a campo com o que tem, né? No segundo jogo aí do Campeonato Carioca, um jogo terrível, né?
Foi um jogo terrível, tanto jogou mal o Fluminense como jogou mal o Flamengo, né? Mas vamos ver aí agora, né? Esse tira-tema, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Flamengo com alguns desfalques, mas Felipe Luiz nunca você vai ver ele em coletiva justificando uma derrota porque tá desfalcado. Diferentemente de alguns treinadores aqui do futebol brasileiro, inclusive esse seu mano, né? Esse seu mano aí gosta de justificar, né? Quando o time tá mal, né? De estar sem jogador. Ele gosta de justificar, né? A verdade é essa. Mas vamos aguardar, vamos ver os dois Fla-Flu. Mesmo com desfalque, para mim o Flamengo é favorito. Tem jogadores mais qualificados para decidir. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai amassar, que o Flamengo vai passar por cima, não. Para mim o Flamengo é favorito. Se vai ganhar, se vai vencer, aí é outros 500. Mas a tendência. O torcedor do Fluminense vinha animado, né? Que o Fluminense pegou várias babas aí, goleou, aí se empolgou, né? Cresceu, né? Inclusive, Mano Menezes, pelo jeito aí, a soberba dele subiu, né? Mas a gente sabe que quando o Flamengo é outro, pessoal. É outra história. Se vocês acham que vão endurecer para o Flamengo, então vocês podem ter certeza que o jogo também, o Flamengo não vai entregar barato, né? É um jogo difícil para vocês também, né? Vamos aguardar, né? Eu sei e o que eu espero é que o Flamengo mantenha o mesmo padrão de jogo. Jogando em linhas altas, ofensivo, marcando pressão. Aí sim, esse é o Flamengo. Se vai ganhar, é como Felipe Luiz sempre diz, né? Prefiro perder jogando. Não perder se defendendo, né? Como é os times desse senhor aí, Mano Menezes. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que a gente vai ver aí esses dois Fla-Flu. Para você, nação flamenguista, o que é que vocês acham? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.